Metroid Dread se tornou o jogo mais vendido da franquia. Então eu vou aproveitar esse momento para contar a vocês um pouquinho da minha relação com essa série, falar algumas curiosidades, quebrar alguns mitos, tudo aqui no Nintendose dessa semana. Olá, mundo! Bom, como eu disse na introdução, Metroid Dread se tornou o jogo mais vendido de toda a franquia Metroid, superando o título anteriormente pertencente a Metroid Prime, um jogo de 2002 marcado por ser a primeira incursão em 3D da Samus. Só que o vídeo que eu vou fazer para vocês agora é focado na considerada linha principal de Metroid, ou seja, os jogos 2D junto com Metroid Other M. Porque é esse lado da franquia que eu mais gosto. Eu joguei o Prime já, o primeiro Metroid Prime eu joguei, só que eu não sou tão fã da gameplay mais lenta daquele jogo, eu prefiro a gameplay mais rápida e fluida dos jogos 2D. Como já contei alguns vídeos para vocês no passado, eu gosto desse ritmo mais rápido em jogos em geral, então os Metroid 2D acabaram caindo no meu gosto, e eu agradeço isso a um cara lá dos Estados Unidos chamado Sankami Johnny. Vocês devem conhecer, um cara bastante popular nas comunidades de Metroid, Sonic, Final Fantasy. Foi ele que me introduziu a esse lado maravilhoso da série Metroid, dos jogos 2D, dos jogos clássicos. Eu comprei Super Metroid pro meu Wii em 2009, por causa dele eu me apaixonei. O jogo é muito viciante, é um jogo que não envelhece, você pode botar ele para jogar hoje no Nintendo Switch. Vai ser um jogo super atual e incrivelmente divertido de se jogar. Especialmente de se assistir speedruns, porque todo mundo que é viciado em speedrun, acompanha a cena de speedruns, sabe o quanto Metroid e jogos do gênero são incrivelmente populares em speedruns, em tour assists, coisas assim. Então, para o vídeo de hoje eu resolvi reunir algumas curiosidades para vocês, sobre criação, sobre história de certos jogos, tudo que vocês precisam saber. Vamos começar quebrando o mito mais popular em toda a comunidade de Metroid, toda a comunidade de Nintendo. O criador da série não foi Gunpei Yokoi. Esse cara ficou famoso mundialmente por ser inventor do Game Boy. Mas o que acontece? Na época, o Gunpei Yokoi era o gerente do RD1, que era a equipe principal de desenvolvimento da Nintendo nos anos 80 e 90. Quem criou Metroid mesmo foi o esforço de 3 pessoas: Hiroji Kiyotaki, Hirofumi Matsuoka e Yoshio Sakamoto. E eu vou falar bastante ao longo do vídeo desse último carinha que eu citei. Metroid chegou criando uma proposta nova em jogos que não existia na época, me referindo aos anos 80, Metroid é um jogo de 1986. Esse conceito era o de busca em ambientes bidimensionais. Você não andava em 4 direções como em The Legend of Zelda, você só andava da direita para a esquerda, tal como se fazia em Super Mario Bros. Você percorria grandes corredores horizontais, poços, tudo em busca de upgrades para poder aumentar o quão longe você progride na aventura. Eventualmente, com o advento de Super Metroid e de outros jogos do gênero, isso criou um subgênero conhecido como Metroidvania. Embora existam dezenas, talvez centenas de jogos que se inspiram no gênero e que não estão enquadrados em nenhuma das duas franquias, então acho que um nome mais apelidado para esse subgênero seria Search Action, que o objetivo mesmo é buscar itens para progredir. Enfim, dito isso, vamos falar de Yoshio Sakamoto, que é o cara que responde como autoridade da franquia Metroid lá dentro da Nintendo desde 1994, quando ele assumiu o posto de direção do lendário Super Metroid. O que acontece? Sakamoto, ele queria uma visão mais além dos limites da franquia que foi apresentado lá em 1986. Ele queria contar uma história. Ele via a guerreira espacial que ele tinha criado, Samus Aran, como uma filha, e isso não é brincadeira. Ele falou em entrevistas da época do Other M que ele considerava a personagem, a criação dele, Samus Aran, como uma filha. E até brincava falando que sabia onde a Samus tinha uma pinta. Posteriormente essa pinta foi colocada no modelo usado em Other M. Enfim, ele queria contar uma história. Só que Metroid em si, isso é uma coisa que quem é fã de verdade sabe que é preciso aceitar.
Metroid nunca foi uma franquia popular de verdade, ela nunca foi uma franquia forte, estabelecida, consolidada, que vendia consoles e software ao mesmo nível que um Mario, um Zelda, um Pokémon fazem hoje em dia. Isso é fato, isso não tem por onde correr. Então a série Metroid, ela tem essa má fama dela ter alguns hiatos muito longos entre seus jogos da timeline principal. Para vocês terem uma ideia, entre o Super Metroid e o Metroid Fusion, foi um intervalo de 8 anos, porque Super Metroid é um jogo de 94 e o Fusion só veio em 2002, ou seja, 8 anos para a história continuar no quarto capítulo lançado para Game Boy Advance. Foi também no ano de 2002 que teve o advento da subsérie Prime, e eu chamo de subsérie porque ela tenta contar uma história completamente diferente daquela que começou a ser contada no Metroid de 1986. Tanto que na cronologia, todo o arco Prime, todos os 3 jogos e o futuro quarto jogo que está chegando, são encaixados ali no espaço entre o Metroid 1 e o Metroid 2, que foi lançado em 1992, se não me engano. Por causa dessas vendas mornas, desses sucessos mornos que cada jogo fazia, a Nintendo não se sentia encorajada. Assim como o próprio Metroid Prime nasceu de uma vontade do Shigeru Miyamoto em permitir que um estúdio de fora, que na época era Retro Studios, experimentasse com a franquia, fizesse alguma coisa. Tanto que o Prime ele é fortemente inspirado no Super Metroid, ele tem várias referências de Super Metroid contidas ali. Só a partir do Prime 2 que os desenvolvedores começaram a se soltar mais, começaram a desenvolver todo um universo à parte dentro daquela subsérie que ainda não encontrou seu lugar no cânone principal da série. É claro, a série tem altos e tem baixos. Em 2010 foi lançado o altamente questionável Metroid Other M, que é classificado por alguns como o bebê do Sakamoto. Tanto que foi em entrevista sobre esse jogo que o Sakamoto deu declarações sobre considerar Samus uma filha para ele, falar que sabe onde ela tem uma pinta. Tudo isso ele classificou lá. Qual que é a ideia do Other M? Eu já fiz um review escrito em texto no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. Eu falo sobre o que deu errado nesse jogo, mas tem um vídeo muito mais completo que eu vou deixar aqui para vocês no card, lembrando que esse vídeo está em inglês, tá? Enfim, o problema com o Metroid Other M é que o Sakamoto criou ele numa necessidade de desenvolver o backstory da Samus, porque no Metroid original, no 2, no Super e no Fusion não existia oportunidade para ele poder desenvolver a personagem Samus Aran. Qual foi o resultado disso? Ele decidiu fazer um jogo onde ele pessoalmente escreveu toda a história e procurou equipes de desenvolvimento para desenvolver a ideia dele. E quem atendeu esse chamado foi a Team Ninja, que é uma subsidiária da Koei Tecmo, uma empresa que já tem um relacionamento bem amigável com a Nintendo, e a gente sabe aí pela série Warriors com IPs da Nintendo sendo lançados aí a esmo. Eles desenvolveram um jogo e o Sakamoto, pelas ideias de acessibilidade do Nintendo Wii na época, acabou fazendo um esquema de controle que muita gente odiou com razão, porque era um jogo de movimentação 3D onde você usava um direcional digital para movimentar a personagem. Ninguém gostou disso. Embora os controles funcionem muito bem, não é uma coisa estética, não é agradável de se jogar aquilo, é estranho. E por conta do fracasso monumental desse jogo, tá, monumental nem tanto, o jogo até que teve umas vendas ali razoáveis, mas assim, não impulsionou a franquia pra frente tanto quanto impulsionava os Prime, impulsionava o último jogo em 2D da época, que era o Metroid Zero Mission de 2004. Por conta disso, a Nintendo decretou que Metroid iria para a geladeira por um tempo. Enquanto isso, Sakamoto queria fazer mais jogos da série, porque ele queria continuar a contar a história que ele tinha visionado. Ele tinha visionado lá em 2005 o fechamento do arco da história que ele começou a contar lá em 1986. E essa história teria o nome tentativo de Metroid Dread. O jogo chegou a vazar para a imprensa esse nome, que colocou como um futuro lançamento uma revista da Nintendo no Reino Unido. Porém, esse Metroid Dread nunca era mostrado, nunca saía do papel. Posteriormente, o Sakamoto revelou que eles tiveram 2 chances de fazer o Metroid Dread, mas acabaram desistindo no meio do caminho, segundo ele, por limitações da época que não permitiam que ele entregasse uma experiência que ele planejava. Mas na real mesmo,
a Nintendo não estava querendo gastar com um jogo que eles não tinham certeza do sucesso, já que foi visto com os jogos em 2D e com o Other M, principalmente, de que a franquia não estava sendo lucrativa para eles e estava dando prejuízo. Foi quando ele conheceu um Castlevania desenvolvido por um estúdio espanhol chamado Mercury Steam. Ele ficou encantado com aquilo, ele jogou o jogo várias vezes. Ele viajou para a Espanha para poder conhecer o ambiente da Mercury Steam e viu que eles tinham desenvolvido um pitch de um Metroid inédito para Wii U, que faria uso da tela do gamepad para poder ter uma jogabilidade similar dos Metroids, porém esse pitch foi rejeitado. A Mercury Steam tentou de novo, dessa vez apresentou um remake de Metroid Fusion em HD. Também foram rejeitados, só que o Sakamoto ficou terminantemente interessado por aquilo e sugeriu a eles que eles trabalhassem um remake de Metroid 2 para o Nintendo 3DS. E esse remake foi anunciado numa época em que o Nintendo Switch já estava entre nós. É curioso, sabe? O Samus Returns foi lançado em 2017, então, tipo, o Nintendo Switch acho que estava nos 5 primeiros meses de vida. Foi meio estranho que o Samus Returns tenha vindo para 3DS, mas ele chegou. Fãs da franquia que estavam sedentos por uns jogos novos, especialmente depois do vexame que foi aquele Metroid Prime Federation Force da Next Level Games. Eles adoraram, o jogo vendeu muito bem, foi o first party de despedida do Nintendo 3DS e assim foi uma despedida de honra, porque o jogo fez muito sucesso e ele deixava introduzido dentro dos seus extras algo de uma história que estava prestes a ser contada. Até que em 2021 se tornou real o folclórico Metroid Dread, Metroid 5. Naquela época eu já tinha me consolidado como fã de Metroid. Na época que o Samus Returns lançou, que eu criticava a fanbase de Metroid por eles tratarem com tanta importância exagerada assim um jogo que não tinha tanto sucesso comercial quanto o Mario Zelda da vida. Eu já fui uma pessoa meio babaca nesse quesito. Mas eu me apaixonei pela série, então de certa forma eu já era fã daquele tempo. Então era meio que uma autocrítica, espero que vocês compreendam, né? Chegou o Metroid Dread e meu Deus do céu, que joguinho apaixonante. Eu sou psicodelicamente viciado nesse jogo. A gameplay é muito similar ao Super Metroid, você pode quebrar sequências, você é incentivado a terminar o jogo no tempo mais rápido possível, tem extras para desbloquear. Você quer rever a história contada várias vezes, porque a história apresentada em Metroid Dread é excelente. Você combina tudo que foi contado ao longo dessa série e você fica embasbacado com a forma que o Sakamoto escolheu fechar esse arco da história e deixar a gente ansioso para que venha logo o Metroid 6, para que uma nova história comece a ser contada. Nós ficamos realmente ansiosos por isso. Enfim, esse é um pouco do que eu penso sobre Metroid. Eu quero mais jogos em 2D. Claro, Metroid Prime 4 tá vindo aí. Eu espero que ele seja um jogo fantástico. É um jogo que tem muito tempo que ele foi anunciado. Ele foi, inclusive, Metroid Prime 4 foi anunciado antes de Samus Returns, para vocês terem uma ideia. Aí teve esses problemas que vocês sabem, né? O jogo foi cancelado no meio do desenvolvimento e eles transferiram todo o projeto para Retro Studios, para eles fazerem direito de onde pararam, porque era isso que a Nintendo acreditava que seria o melhor. Prime si tem toda uma história, todo um imbróglio aí que talvez eu deixe para outro vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do Nintendose dessa semana. Eu queria muito fazer outro vídeo sobre games aqui para vocês e apareceu essa chance perfeita. Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo no vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, muito importante sua inscrição. E se você sentir seu coração quentinho, considere fazer uma doação direta para mim pelo Pix ou pelo Streamlabs para me ajudar a prosperar nos projetos aqui do canal, beleza? Venha se perder nessa neblina, nos vemos semana que vem, até a próxima!